Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja contigo, que você tenha uma semana maravilhosa. Estamos entrando na semana 13 de 2021 e eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que está em Números, capítulo de número 13. É um texto um tanto conhecido, tendo em vista que esse texto nos fala sobre o envio dos 12 espias a espiar a terra de Jericó, quando o povo de Israel eles saem do Egito. E esse texto ele nos é muito interessante, toda essa narrativa, né? A entrada e tomada de Jericó, que nós vamos ver que passam-se 40 anos o povo de Israel no deserto, tendo em vista que no retorno dos espias eles voltam trazendo do fruto da terra e também trazendo informação referente aos moradores daquela região, daquela cidade. E eles trazem alguns relatos a Moisés, e esse relato diante de todo o povo de Israel, e o povo fica de tal maneira preocupado, horrorizado, desanimado, murmurante, questionador. Porém, em meio a este tempo, o Senhor levanta dois homens, levanta Josué e Calebe. Se você for ver ali no capítulo de número 13 de Números, versículo 6 e o versículo 8 nos apresenta esses dois líderes de tribos, apenas que entram na terra prometida. Somente esses dois jovens, dois líderes, né, das tribos de Israel, que entram na terra de Jericó, que atravessam o mar para conquistar aquela terra. Acompanhem comigo algumas leituras que eu quero fazer nesse momento. Logo mais nós estaremos compartilhando verdades que esse texto aqui nos traz à tona. Números 13, versículos 6, versículo 3, né, a seguir até o versículo de número 17, 18, nós vamos ver ali a lista de todos os 12 espias que foram enviados. Depois nós vamos ver aqui no mesmo texto, mesmo capítulo, né, 13, versículo 25, após os 40 dias que eles peregrinaram, sondaram a terra, eles retornam a Israel, né, ao acampamento de Israel, e relatam para eles o que aconteceu, o que eles viram, qual foi o fruto da terra que eles trouxeram para apresentar a Moisés diante de todo Israel. E eles relataram assim, olha, o texto no versículo de número 27 nos diz assim: relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes, os amalequitas, habitantes da terra, os heteus, os jebuseus, os amoreus, os cananeus, e eles trouxeram um relato que fez com que o povo todo ficasse extremamente chocado com o relato que eles deram. O povo falou, não, nós não vamos possuir essa terra, nós somos um povo muito forte. E em meio àquele grande alvoroço que ali aconteceu, no versículo 30 nos diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe, que é da tribo de Judá, que está no versículo de número 6 do capítulo 13 de Números. Aí vem o relato 10 espias que foram enviados. Eles falam assim no versículo 31. Porém, os homens com quem ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E aí se segue, Moisés ele cai em
em angústia e Arão e vão perante o Senhor, pedir uma orientação diante do Senhor. E no capítulo 14, versículo 6 a seguir, nos fala assim: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefone, dentre os espias que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos dará como nos tem prometido. E após eles falarem essas palavras, o povo se levantou contra Josué e Calebe e proporam apedrejá-los, matarem eles. Olha, para você ver aonde que vai a sedição do povo. Diante de dois homens que se levantam ali para animar o povo, para falar: não, o Senhor nos prometeu, o Senhor vai permitir que nós entramos na terra e a possuamos. Diante de todo esse cenário que nós acabamos de falar, no versículo de número 30, antes do versículo 30, você vai ver que o Senhor fala que nenhum daqueles homens que saíram do Egito, iria entrar na terra que o Senhor tinha jurado aos seus pais. Que no deserto o Senhor ia levantar uma nova nação, e aqueles que foram enviados não iam entrar na terra prometida, e aqueles que saíram do Egito não iam entrar também. Iam entrar os seus filhos que iam nascer. E se você vê ali, o Senhor fala, abre um parênteses e fala: somente Josué e Calebe que vão entrar. Nesse deserto, versículo 30 do capítulo 14. Não entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Quantas pessoas têm se oposto àquilo que o Senhor tem prometido, àquilo que o Senhor tem proferido a respeito das suas promessas para o seu povo? Em meio a uma grande multidão, somente 2 homens se levantaram firmes e proferiram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra a qual prometeu aos nossos pais. Você, lendo esse texto a seguir, você vai ler até Josué, capítulo de número 6 ali. Se você ler o texto até Josué capítulo 6, você vai ver um monte de informações, tem um monte de particularidades que nós vamos ver. Josué, ele se torna o sucessor de Moisés. Josué, devido à atitude dele, o Senhor o levanta para fazer com que o povo entre na terra a qual tinha prometido Abraão, Isaque e Jacó. Calebe, ele também entra na terra e ele tem uma porção muito boa após a passagem ali do Jordão, do Rio Jordão. Você vai ver que ele pede a sua herança, porém ele é enviado, ele continua o seu caminho junto com o povo de Israel, até que toda a terra seja possuída pelos filhos de Israel. Apenas 2 pessoas, Josué e Calebe. E agora eu quero compartilhar com você algumas verdades que têm falado comigo, que tocam o meu coração. Quantas promessas Deus tem feito para nós, e aqueles que estão à nossa volta, aqueles que fazem parte da mesma tribo, né? Do mesmo povo. Nós vemos ali que foram levantados 12 espias. Cada um dos 12 pertenciam a uma tribo, eram líderes de tribo, da tribo a qual pertencia. Porém, quando eles voltaram, relataram, somente 2 permaneceram firmes na promessa do Senhor, que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos daria a terra a qual tinha prometido aos nossos antepassados, aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E entre esses 12 espias, trazendo para os nossos dias hoje, nós conseguimos identificar
amigos, familiares, outros ministérios, outros pastores, outros líderes que, ao se depararem com a promessa de Deus, acabam se esmorecendo, acabam questionando, acabam se desacreditando das promessas de Deus para a sua vida, para a sua tribo, para a sua nação. E eu quero dizer a você hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia nas promessas de Deus, fique firmes nas promessas de Deus, respire as promessas de Deus, caminhe em direção às promessas de Deus. No seu caminho você vai encontrar sim pessoas que vão procurar de todas as formas tirar a credibilidade das suas palavras, pessoas que vão se opor àquilo que você crê, àquilo que você professa, pessoas que vão fazer de tudo, levantar até murmúrio entre as tribos e vão propor te apedrejar, falando que você está louco, que você quer conduzir o povo à morte, à perdição. Mas eu quero dizer a você hoje, creia, fica firme nas promessas de Deus sobre a sua família. O Senhor te constituiu líder, o Senhor te constituiu como maioral, como uma pessoa que tenha uma opinião sobre os demais. E eu quero que você simplesmente acredite na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem proferido ao seu respeito. Nós somos gentios, nós fomos alcançados pela graça. E nós cremos nas promessas que o Senhor Jesus Cristo fez a nós. Nós cremos sim. Nós vivemos por estas promessas, por esta palavra. O nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com o evangelho do reino, que Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, e entre os tais eu sou um dos maiores pecadores, assim como Paulo diz. Eu quero dizer a você, Cristo nos alcançou, Cristo nos libertou, Cristo nos prometeu uma nova vida, em viver em novidade de vida. Uma vida não segundo o curso a qual o mundo vive, uma vida segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós cremos. E a fé é o que faz que nós, a cada dia, levantamos, confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Redentor, aguardando o arrebatamento da igreja e a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, que parou na caminhada, ouviu a voz dos outros 10 espias, aqueles que falaram que você não tem força, que você não tem jeito. Eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, se os seus projetos estão alinhados com o propósito de Deus na sua vida, permaneça firme, siga em frente, não desista, porque o Senhor há de te fortalecer, o Senhor colocará pessoas no seu caminho que vão te confortar, que vão te animar. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo aqui em Josué, capítulo de número 1, versículo 1, nos diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí o Senhor fala a Josué assim:
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que te sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meu irmão, hoje é o momento de você se alegrar, de você se fortalecer no Senhor. O Senhor hoje nos traz aqui para dizer a você que as promessas do Senhor são válidas para a sua vida. E a dizer para você, ser forte, ser corajoso, assim como Deus animou Josué após a morte de Moisés. Nós estamos aqui para lembrar de você que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas, a sua vida. Tão somente seja forte e corajoso. Não pare e não te espantes. Crê somente e permaneça firme, caminhando no Senhor Jesus, crendo nas suas promessas. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que você tenha uma semana maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, que a graça do Senhor Jesus seja manifesta através da sua vida e que o amor de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, abunde sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Fábio Coleta, pastor da comunidade Azusa Church. Que Deus o abençoe.